fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a participação do deputado federal Subtenente Gonzaga, do PDT. Deputado, bom dia. Bem-vindo mais uma vez ao Café com Política. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Adriana. Bom dia aos ouvintes e parabéns pelos seus trabalhos aí, que é espetacular. Muito obrigado, bom dia, deputado. E hoje, inclusive, começando o café um pouquinho mais tarde, em função dessa cobertura especial da greve dos rodoviários em Belo Horizonte, que, claro, está mobilizando a nossa cobertura. Mas, deputado, queria começar esse bate-papo com o senhor falando sobre um projeto que o senhor tem, que sugere punições mais rigorosas para algumas práticas criminosas que, infelizmente, estão acontecendo com grande frequência, sobretudo nas grandes cidades. Por exemplo, a queima de ônibus, a depredação de prédios públicos. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso. Esse projeto do senhor está sugerindo, por exemplo, um aumento de pena para quantos anos de reclusão e por que o senhor apresentou essa proposta? Rodrigo, primeiro, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. E antes disso, eu quero reforçar a necessidade da mobilização para aprovação da PEC da prisão em segunda instância. O relatório ficou muito bom. Na CCJ eu tive a oportunidade de votar pela admissibilidade e agora na comissão especial, que é a comissão de mérito, o texto ficou excelente, porque discutiu a competência dos tribunais, tirando dos tribunais a competência de julgar vários recursos que só servia de fato para protelar. Então, aqui reforçando a necessidade da grande mobilização para que nós tenhamos aqui força, né, e a Câmara tenha motivação política para votar essa PEC, é importante. Sobre o projeto, Rodrigo, na cabeça de todos nós, na memória de todos nós, está alguns fatos. Toque de recolher. Toque de recolher é aquela ordem dada por bandidos, por chefes de facções, normalmente quando um dos integrantes dessa facção tem algum tipo de prejuízo, ou entre eles mesmos são assassinados, ou quando vem uma ordem do presídio e, por definição do chefe do crime daquela comunidade, impõe o toque de recolher. Fecha escola, fecha comércio, fecha a igreja. E hoje, no Código Penal, não há uma tipificação para essa conduta. Se essa pessoa não for alcançada cometendo outro crime, ou seja, um homicídio, um tráfico de droga, enfim, ele não tem como ser punido por determinar o toque de recolher. Esse é um das ações que esse projeto alcança. A outra ação que o projeto alcança é aquele que faz o controle de território, aquele chefe de organização criminosa que domina quem entra e quem sai de determinada rua, determinado bairro. Em Belo Horizonte, nós já temos isso em algumas comunidades, em que o chefe do crime, principalmente do tráfico, ele já tem o controle de quem entra e quem sai daquela comunidade. No Rio de Janeiro, nós temos na memória aquelas barricadas, que lá a polícia só entra com os blindados, com o caveirão, porque nem a polícia passa incólume nessas ruas onde há esse domínio. Essas duas condutas, que são extremamente nocivas à população e tem um grande potencial de criminalidade, né, de insegurança pública, ela sequer é tipificada. E também, então, nesse caso, nós estamos criando uma tipificação nova. E no caso daqueles que depredam, está na nossa memória as queimas de ônibus em Minas Gerais, para todo lado, São Paulo, Amazonas, e quando é alcançado alguém nessa conduta, em razão de uma ordem partida de prisão ou do tráfico de chefe de gangues, ele é enquadrado no dano. O dano tem uma pena de 6 meses de prisão, pena mínima até 2 anos. Então, o que nós estamos propondo, e que a CCJ já começou o processo de votação, é tipificar um novo crime, chamado de intimidação violenta, que caracteriza estas ações que são realizadas por criminosos em razão do crime, para dominar o território, para impor o toque de recolher, para depredar, voltados para tentar impedir o Estado de cumprir a sua responsabilidade constitucional no combate à criminalidade e violência. Então, esse é o objetivo, e já concretamente o projeto avançou aqui na Câmara, na CCJ, que é a única comissão que está sendo analisada, e eu tenho uma expectativa, já que o texto já foi lido, falta o processo de discussão e votação, mas eu ainda tenho expectativa de que nas próximas 2, 3 semanas que restam desse ano, nós possamos aprovar.
Deputado, a gente sabe que essa questão, né, penal, ela deve caminhar também junto com as questões relacionadas a vagas em penitenciárias, ao efetivo também das polícias, né, para atuar nesse tipo de combate ao crime. Como que está sendo essa costura, né, com o sistema penitenciário, com o sistema, com as polícias? Como que essa proposta está costurando, né, com essas entidades para que possa se efetivar? No âmbito da polícia, essas propostas estão sendo bem recebidas. Aliás, esse projeto de lei meu nasceu da discussão com a Polícia Militar em Minas Gerais, a partir daqueles episódios de queima de ônibus que ocorreram no ano passado. O projeto é de 2020. Portanto, o ano passado nós tivemos em Belo Horizonte episódios de queima de ônibus por determinação de chefe de facção de dentro do sistema prisional. Então, com relação à polícia, é uma visão da necessidade realmente de uma legislação mais rígida. Assim como nós fizemos, e agradeço a oportunidade, inclusive, quando nós propusemos, e foi aprovado dentro do pacote anticrime, a mudança dos critérios de progressão do regime. Nós já falamos aqui no Café com Política em outro momento. Agora, o Poder Executivo é o responsável por cuidar da política de ampliação de vagas no sistema prisional, sempre tem uma resistência. Eu lembro que a gente discutia mudança na progressão do regime e o Ministério da Justiça, através do DEPEN, tinha uma posição contrária, porque entendia que ia demandar mais vagas no sistema prisional. Então nós sabemos que o sistema prisional está superlotado, é um sistema, diria, falido no sentido de capacidade de receber e de administrar a demanda, mas eu defendo uma tese, Adriano. Nós não podemos desencarcerar pela política da não punição, da impunidade. Nós não podemos deixar de aplicar penas, de ter leis rígidas, porque temos problemas de vaga. O Estado brasileiro, seja no plano federal, seja nos estados, terá que, em algum momento, assumir essa responsabilidade de ampliar essas vagas, porque nós não podemos despenalizar, desencarcerar, porque não tem vaga no presídio. Porque se não tivesse o crime, tudo bem, mas nós temos o crime. O índice de crimes violentos que leva independente da mudança da legislação, ele é muito alto, 50 mil homicídios por ano, isso é muita coisa, tráfico, estupro, enfim. E o sistema prisional não tem acompanhado, na perspectiva de geração de vaga, de ampliação de vaga, a demanda da criminalidade. Então, em algum momento, o Estado brasileiro terá que assumir a sua responsabilidade, e aí é do Executivo, não é do Legislativo. Não cabe ao Legislativo definir quantas vagas o sistema vai ter. Se depender do Legislativo, estava aumentando. Isso é uma posição, é uma opção política do governo federal, do Executivo federal e dos executivos estaduais, que tem a responsabilidade da execução da pena. Portanto, nós sabemos que há um conflito de demanda por vagas, mas nós não podemos deixar de endurecer a legislação, de mudar o critério de progressão do regime, porque o Poder Executivo fez uma opção política de não gerar vagas. Então, em algum momento, o governo, o Poder Executivo estadual e federal, terá que, de fato, encarar isso e ampliar as vagas, porque, infelizmente, por essa despenalização generalizada, nós estamos tendo um incentivo ao crime, aí estamos tendo quase que um loop, né, do sistema, retroalimentado pela impunidade, gerando mais crimes. O deputado, nesse sentido de precisar até de aumentar-se vagas em unidades prisionais, ainda falta uma coordenação efetiva no plano nacional para que isso possa acontecer, e investimentos também. O governo federal assumir, até porque é quem tem mais dinheiro, né, digamos assim, assumir, chamar para si essa responsabilidade. Muito se fala que o governo federal às vezes se omite nas políticas de segurança pública. O senhor ainda pensa que a coisa funciona dessa forma? O sistema de segurança pública no Brasil, ele foi desenhado de forma estanque, né? O governo federal tem a sua Polícia Federal, Rodoviária Federal, e só há pouco mais de 20 anos, aliás, menos de 20 anos, começou a ter as prisões federais, não tinha sequer prisões federais, e joga a responsabilidade para os estados. Então, geração de vaga nos estados é responsabilidade dos governos estaduais. Essa discussão da responsabilidade da União, ela está presente aqui. Nós entendemos que a União tem sim, como a maior arrecadadora, ela tem a responsabilidade de colaborar do ponto de vista financeiro
para ampliação de vagas, porque afinal ela faz a maior arrecadação e a lógica está correta na minha visão da arrecadação, mas ela precisa de realmente investir na ampliação de vagas. É um conflito colocado. Nós aprovamos ontem, Rodrigo, e eu aproveito também para poder manifestar, quando você falou da integração, nós aprovamos em 2018 aqui na Câmara e no Senado, enfim, é a Lei 13.675, que criou o SUSP. A ideia do SUSP é exatamente permitir e impor ao mesmo tempo uma integração do sistema de segurança pública no Brasil. Já que nós temos responsabilidades estaduais, federais, Polícia Federal, polícias estaduais, Guarda Municipal, nós temos um país federado, mas que esse sistema precisa dialogar. E na nossa avaliação, a implementação do SUSP ainda está muito aquém do necessário. E, por coincidência, aprovamos ontem à noite, no plenário da Câmara, a criação de uma comissão externa para acompanhar a implementação do SUSP. É uma iniciativa do nosso mandato, o requerimento nós apresentamos na Comissão de Segurança Pública, a comissão aprovou e o plenário aprovou. Portanto, nós esperamos colaborar com o próprio governo federal nesse raio-x da implementação do SUSP. Na nossa perspectiva, está muito aquém, haja vista que o Plano Nacional de Segurança Pública, que teria que ser feito há 2 anos atrás, saiu agora de forma sem nenhum debate público, sem nenhum envolvimento dos estados, saiu porque o tempo acabou, ele tinha que apresentar, né? Então, isso atrasou os planos de segurança pública nos estados. Então, o SUSP, para mim, é o caminho desse diálogo necessário, dessa integração necessária, inclusive que avance na discussão do financiamento da distribuição dessas verbas. Mas aprovamos ontem, eu espero que a nossa comissão dê, de fato, possa dar uma contribuição nesse diagnóstico e diria assim, forçar a barra um pouco mais para que o governo federal cumpra a sua parte, porque o SUSP, a sua coordenação é do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Deputado, o senhor já esteve em outras oportunidades conosco, já conhece o quadro, perguntas objetivas, respostas também, uma espécie de ping-pong. Vamos começar? Nunca uma pergunta prévia para a gente analisar, mas vamos lá. Vamos lá. Faz parte, deputado. Para começar, intimidação violenta. Olha, o Estado não pode estar refém da criminalidade violenta. E sem legislação que permita o combate à intimidação violenta, fortalece as facções criminosas, enfraquece o Estado e a população paga o preço com a violência e a criminalidade. Prisão em segunda instância, a favor ou contra? A favor, já disse aqui, eu votei na PEC 199, na CCJ, apresentei um projeto de lei, inclusive, discutindo e propondo um conceito de trânsito julgado para resolver, mas acho que ele não será necessário a sua aprovação, porque a PEC acredito que vai resolver. Orçamento secreto. Sou contra, sabe, é uma agressão à população. A transparência é um dos fundamentos, um dos princípios da administração pública, ele não deve existir. Cada um no mandato, o mandato delegado pelo povo, tem que assumir a sua responsabilidade. Se eu fiz uma indicação de uma emenda para construir uma escola, para comprar um trator ou para fazer uma praça, a população tem que saber qual escolha que eu fiz e quanto isso custou e aonde que foi feito e quem prestou conta. Ciro Gomes e o PDT nas eleições 2022. Olha, eu já comuniquei ao partido, eu deixo o PDT em março, na janela partidária, e, portanto, nessa condição, eu me considero desautorizado a fazer uma análise partidária. Vai para qual partido? Ainda não sei, né? A ida para partido depende não só da gente, depende do partido também nos admitir, né? Afinal de contas, os partidos têm suas direções e a legislação, o seu estatuto, lhes dão autonomia de querer ou não determinada pessoa. Então, eu posso escolher e não ser escolhido. Então, todo o processo de construção, eu tenho que analisar um partido que, obviamente, tenha condições da minha eleição, mas que me dê também condições de trabalhar, né? Eu que faço o mandato, ou pelo menos procuro fazer o mandato mais independente, fazendo uma representação
da política de segurança pública, dos policiais, dos bombeiros, mas que obviamente tratando de várias agendas, mas que muitas vezes são agendas que contrariam interesses dos governadores. Agora, por exemplo, nós estamos em Minas aí com a demanda da recomposição da inflação para a segurança pública, que não me permite essa condição de uma lealdade política a todo tempo. Então eu preciso de um espaço para trabalhar com a independência que eu acho que o mandato precisa.